Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Kies, eu sou desenvolvedor de software e nesse vídeo eu vou desenvolver mais um desafio back-end, né? Dessa vez aqui do UOL. Então, antes de nós começarmos a falar sobre o desafio, eu queria agradecer a todo mundo que comentou no último vídeo. No momento que eu tô gravando aqui, tá com 1.900 visualizações e muitos comentários positivos, o pessoal pedindo mais desafios, mais vídeos back-end, então eu queria agradecer a todo mundo aí, tá? Que deu um suporte no último vídeo. E é isso, pessoal. A gente vai fazer um desafio aqui da UOL hoje, um desafio back-end. Vamos utilizar de novo o Java com Spring Boot, que é o que o desafio pede. E vamos lá. O novo sistema de cadastro de jogadores da UOL precisa de uma nova cara. Isso porque a área de lazer da empresa definiu que todo jogador deverá ter um codinome. A proposta foi um sucesso e muitos candidatos se inscreveram. Por isso, a área de lazer acabou restringindo os codinomes em duas listas distintas: os Vingadores e a Liga da Justiça. O seu desafio é elaborar um sistema Java capaz de permitir o cadastro de jogadores de acordo com os codinomes contidos nos links de referência vingadores.json e ligadajustiça.xml, que são esses daqui, eu vou mostrar para vocês. Apresentar um cadastro contendo nome, e-mail, telefone do jogador, sendo que nome e e-mail são obrigatórios. Persistir a informação cadastrada em um banco de dados em memória, como HSQLDB ou arquivo. A gente vai utilizar o H2, tá? Que é um banco de dados em memória que eu já tenho experiência. Obter a qualquer momento a lista de todos os jogadores cadastrados com seus respectivos codinomes e que também a informação de qual lista o codinome foi extraído. Impedir a utilização de um mesmo codinome para diferentes usuários, a menos que o codinome seja para listas diferentes. Incluir o codinome dentro das listas Os Vingadores ou a Liga da Justiça. E obrigatoriamente ler a informação do codinome em arquivos na internet, que são esses links aqui. Atenção, não vale guardar a informação de codinome localmente. Então, basicamente, é esse sistema que ele está pedindo para a gente montar, tá, pessoal? Um sistema de cadastro de jogador, onde a gente vai vir aqui colocar o nome, e-mail, telefone. Você escolhe o grupo que você quer ser, Liga da Justiça ou os Vingadores. Esse sistema aqui, ele vai bater aqui no... Se você escolher o Liga da Justiça, ele vai vir aqui, bater nesse XML, vai escolher aleatoriamente um desses codinomes, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Batman, e vai salvar aqui no sistema. Então, o nome ficou de exemplo aqui, ó, Felipe, aí o e-mail dele, felipe@wall, telefone e o codinome Hulk. Provavelmente ele escolheu os Vingadores e apareceu o aleatório Hulk. Aí mostra aqui, né, grupos os Vingadores e tudo mais. Ou, né, ele escolhe aqui os Vingadores, ele vem nesse Jason aqui, né, que é basicamente Hulk, Capitão América, são os personagens aqui da Marvel, né, dos Vingadores. E é isso. Casos de uso. Então, cadastro com sucesso, lista escolhida não tem codinome disponível e relatório de usuário cadastrado. Então, é basicamente cadastrar um usuário, tentar cadastrar um usuário e não ter mais codinome disponível em nenhuma das duas listas, nem na lista da Liga da Justiça, nem das Vingadores, né? E né, listar todos os usuários cadastrados. Aqui eles estão algumas instruções para enviar o projeto para eles, mas como nós não iremos enviar, né, esse desafio aqui é um desafio antigo de 6 anos atrás, então é um desafio open source para todo mundo, né? E regras. Java em qualquer versão, qualquer framework da linguagem Java, a gente vai utilizar o Spring Boot. Persistir informação em banco de dados em memória, a gente vai utilizar o H2. Gravar em arquivo, a gente vai fazer... Não, a gente não vai fazer isso, a gente vai utilizar no H2, né? Não vale utilizar o codinome de um mesmo arquivo mais de uma vez. E detalhes como criação de teste unitário, ordenação da lista de cadastro e ofícios de são opcionais, mas se você fizer, iremos apreciar. E é isso, pessoal. Esse aqui é o desafio, então bora lá, mão na massa. Primeiro a gente vai vir aqui no nosso Spring Initializer para a gente começar um novo projeto. Então vai ser um projeto que vai ser gerenciado pelo Maven, ele vai ser a linguagem Java. O Spring Boot vai estar na versão 3.1. Então vamos colocar o nome aqui de... Wow, host... Rafael... não. Wow, host... traço backend.
E aqui vai ser rafael.kiss. Vai ser um projeto back-end para o desafio da UOL. E beleza. As dependências que nós iremos colocar é o Spring Boot DevTools. Vamos colocar aqui também o Spring Web, né, para a gente fazer a nossa aplicação RESTful. A gente vai colocar, vamos ver o que a gente vai precisar do H2, né? Nosso database aqui H2. Vamos precisar do Lombok também para nossas anotações. Deixa eu ver se o annotation já tem aqui. Não, depois a gente coloca na mão. Mas eu acho que de anotação é só. Se a gente precisar de mais depois, a gente vem aqui e busca. Mas eu acho que é isso aqui. Então beleza, vamos gerar aqui, né? Está gerando. E eu vou abrir ele no IntelliJ. Então perfeito, eu abri o nosso projeto aqui que a gente criou aqui no nossa IDE de escolha, que foi o IntelliJ. Então primeiro de tudo a gente vai aqui instalar as dependências, né? Então aqui a gente vai aqui no símbolo do Maven e dar um install para ele instalar todas as dependências certinho, para não ter nenhum problema no nosso projeto. Vou guardar aqui um pouquinho. E perfeito, ele baixou todas as dependências. Então bora lá para o desenvolvimento. O que nós iremos fazer primeiro? Permitir o cadastro de jogadores de acordo com os codinomes contidos nos links de referência Vingadores e Liga da Justiça. Apresentar um cadastro contendo nome, e-mail e telefone do jogador. Então vamos lá, então a gente primeiro vai aqui criar o cadastro do jogador, né? Então eu vou vir aqui no nosso projeto, então a gente vai... Primeiro a gente vai criar aqui nossa model, que a gente vai criar o nosso player, que vai ser o nosso jogador. Então vou anotar aqui que ele vai ser uma entidade. Eu acho que eu não coloquei o JPA. Eu não coloquei esqueci da dependência do JPA, do Jakarta. Deixa eu pegar aqui, então a gente vai vir aqui, abrir o Spring Initializer de novo. Colocar aqui em adicionar dependências, JPA, tá? E a gente vem aqui em explorar. Ele vai mostrar pra gente... não, aqui tá em Gradle. Eu coloco aqui em explorar e ele vai mostrar pra gente o .xml do projeto. De um projeto novo qualquer. Então a gente só vai vir aqui, copiar essa dependência aqui do Spring Boot Starter JPA. Vir aqui no nosso projeto, no .xml. E colocar aqui dependência e... Beleza, mandar aqui dar um reload. Provavelmente já vai pedir para importar aqui, né, o @entity. E beleza, agora ele já está conseguindo falar que isso aqui vai ser uma entidade de um banco de dados. Vai ser uma entidade chamada Players da tabela e também se chamará Players. Aqui, como toda a nossa classe de model que a gente cria, a gente já coloca aqui, né, os getters e setters, né, do Lombok. E eu vou colocar aqui que ele vai ter um ID, né? Então eu vou colocar aqui, vai ter um equals hashcode ID. Então, beleza, ele tá reclamando aqui que a gente ainda não colocou o nosso campo ID. Então bora fazer isso agora. Então a gente vai colocar aqui um private long ID. Esse player, ele vai ter um nome, então private string name. Ele vai ter um e-mail, então private string e-mail. Ele vai ter um número de telefone, private string phone number, assim. E esse player, ele vai ter um codename, né, que vai ser o Hulk, Capitão América, tudo mais. Então a gente vai colocar aqui codename. E esse player, ele vai ter que estar atrelado a um group type, né? A gente vai colocar aqui como group type. Então ele vai ser ou os Vingadores ou a Liga da Justiça. Então a gente vai já criar aqui private group type. Isso daqui vai ser um enum. Então a gente vai criar aqui um enum chamado group type. E nesse enum group type a gente vai colocar aqui, né? Justice League.
ou Avengers, né? Liga da Justiça ou Os Vingadores. E perfeito. O ID, a gente tem que anotar que ele vai ser um ID. E a gente vai ter que colocar que ele vai ser um valor gerado automaticamente. Então a gente coloca aqui o @generatedValue. A gente vai colocar que a estratégia dele de geração vai ser o identity. Então ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e quanto mais você vai criando, né, elementos, mais ele vai gerando esses IDs. A gente vai colocar aqui... Não, eu tinha esquecido de outra dependência, mas essa a gente vai pegar aqui... Ó, vamos pegar aqui, ó, @notblank. A gente vai usar essa dependência. Eu só preciso me recordar de... É o bin validation. Bin validation dependency. A gente vai precisar do bin validation porque ele fala aqui que o nome e o e-mail eles são obrigatórios. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos ver aqui. A gente vai vir aqui, pegar essa dependência. Vamos aqui no nosso projeto. E adicionar essa dependência aqui. E a gente vai colocar aqui que o nome, ele não pode ser em branco. Então aqui, ó, not blank. Ele não pode ser em branco, então ele é obrigatório. O nome e o e-mail, ambos são obrigatórios. Tá? Essa dependência ela também tem uma anotação legal, que é o @email. Então ele vê se o e-mail é válido, se ele tem um arroba, né, se ele tem um .com ou .br e tudo mais. E basicamente a nossa model de player é isso. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou aqui no nosso Application Properties, eu vou colocar as nossas configurações do H2, né, que vai ser o nosso banco de dados em memória. E também eu vou colocar duas informações que vão ser os nossos links aqui para o XML, né, que ele fala que tem que bater aqui no XML e no JSON. A gente não pode pegar isso daqui e salvar numa lista dentro do nosso projeto. Eles falaram que a gente tem que bater aqui nesse link e pegar desse link. Então a gente vai fazer o quê? Colocar isso aqui como link externo, para a gente poder utilizar mais tarde. Então isso é assim que ficou o nosso Application Properties, tá? E é isso. Agora a gente já consegue, né, conectar com o banco de dados H2. Deixa eu rodar aqui para ver se ele tá... Tem que dar um enable aqui nas anotações do Lombok. E a gente pode ver que aqui o H2 ele já está subindo. Eu coloquei aqui para ele dar um true no console. Então se a gente for entrar no H2-console ele já vai estar lá, tá? Mas como a gente não tem nada ainda, a gente não precisa entrar. Eu só queria ver se estava subindo tudo certinho. E tá. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa controller para a criação do player. Então vamos criar a nossa controller. A gente vai criar aqui uma player controller. Essa player controller a gente vai anotar aqui com o REST controller. E a gente vai colocar aqui o mapeamento dela, né? O nosso request mapping vai ser /players. Perfeito. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer a criação de um player, né? A criação do player. Então a gente vai criar aqui um public. Ele vai responder uma response entity do tipo player. Ele vai devolver qual player foi criado, né? Para o usuário conseguir ver. Vai chamar create player. E para a gente conseguir fazer essas anotações aqui do not blank funcionar, a gente tem que colocar aqui que ele vai receber no request body dele. No request body dele a gente vai receber algo que nós precisamos validar. Então a gente coloca esse @valid. E o que a gente vai receber? A gente vai receber o nosso player DTO, né? Então a gente vai colocar aqui o nosso data. Ele vai ser o nosso dado. Ou DTO, fica melhor. E esse player DTO que a gente não criou, né? Vamos até criar aqui agora. Então a gente vai criar um packagezinho dentro de model que vai chamar DTOs. E aqui vai chamar player DTO. O DTO ele vai ser um record. Então o que ele está pedindo na criação do player? Ele está pedindo um nome. Então a gente vai colocar aqui. Ele vai receber um string nome. Ele está pedindo um e-mail. Então string e-mail. Um telefone. Então string phone number.
por que que o phone number ele é string, tá, pessoal? Por que que ele não é um número inteiro ou um long? A gente só faz uma variável ser long ou int ou inteiro quando a gente vai manipular essa variável. Então a gente vai fazer conta com ela, subtração e tudo mais. Só que a gente não vai subtrair nada de um phone number, nem adicionar, nem fazer conta nenhuma. Então a gente coloca uma string mesmo, tá? Vai ser algo apenas de visualização. E também a gente vai receber aqui o group type, né? Então vai ser group type. Vou colocar o vírgula aqui em cima. E perfeito, esse aqui é o nosso DTO. Então aqui o nosso player controller, a gente já pode importar esse DTO, né? E beleza. Então agora a gente vai, eu já vou até adiantar a criação da nossa service. Então a gente vai vir aqui e criar a nossa player service. Vou colocar aqui, anotar ela com @service. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer assim: player, new player. Ele vai chamar da service, então a gente vai ter que injetar a service aqui, né? Então a gente coloca o auto-wild para ele fazer essa injeção. Coloca um private player service. E vai fazer que lá dentro da service a gente vai criar um método chamado createPlayer, que ele vai receber esse DTO. Aqui. E agora a gente vem aqui em criar método. Então, beleza. Dentro da service agora a gente já tem, né, esse createDTO. E uma boa prática, a gente não da controller, a gente podia muito bem da controller aqui dar um save direto no banco de dados, só que isso não é uma boa prática. Então a gente sempre chama a service e aí a service a gente vai dar um save lá no banco de dados, certo? Então a gente vai aqui fazer que ele vai receber esse, primeiro ele precisa receber esse DTO e converter para um tipo player, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Player, new player. Ele vai ser um novo tipo de player, só que ele vai receber um DTO. E a gente não tem esse construtor lá no player que recebe um DTO e converte para player. Então a gente vai vir aqui no player e a gente vai criar um construtor. Estou dando Alt Insert, criar construtor. E ele vai receber um name, um e-mail, um phone number e o group type que a gente vai receber lá do nosso DTO. Só que aqui a gente vai mudar isso aqui e vai colocar que ele vai receber do player DTO. Então, tudo que vier do DTO, a gente vai fazer isso aqui, ó, DTO.name, certo? Então, calma, deixa eu fazer DTO. Eu coloquei nome. Eu quero colocar name, deixar tudo no mesmo padrão. Deixa eu só mudar aqui no DTO. Name. Então, DTO.name, DTO.email, DTO.phone number e DTO.groupType. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui na service? Esse createPlayer, ele está criando um novo tipo player, só que ele está recebendo todas as informações do DTO. E aqui nesse construtor, tudo que vier do DTO, a gente vai passar para o player. A gente está fazendo uma conversão de data para objeto, né? Data para model, de DTO para model. Então vamos continuar aqui o desenvolvimento da nossa service. E basicamente, né, o que ele vai fazer, ele vai dar um return no nosso repositório. Então a gente precisa criar aqui no nosso repositório. Criar aqui um repositories. E a gente vai criar aqui o nosso player repository. Anotar ele como um repository. E ele vai estender da interface que chama JPA repository. Essa interface JPA repository, ela precisa do primeiro tipo, do tipo do ID que o player, né, tá recebendo. Então vai ser um long e quem que é, né, que é o nosso player. Na verdade eu criei uma classe, não uma interface. Eu vi que eu tinha criado uma
uma classe, eu só troquei aqui para interface, tá? Então a gente está passando aqui o tipo do ID do player, que é long, que a gente colocou aqui, e também passando, né, quem que vai ser, de quem é esse repositório, né, que é do player. Então aqui agora na service a gente vai dar um return. Vamos primeiro fazer a injeção do repositório, então vai ser um private player repository. Ele vai dar um return no repository.save e passando o nosso new player. Vamos ver o que ele está chiando aqui. Ah, ele tá chiando que eu só inverti as ordens, né? Aqui é long e aqui é o player. Eu só inverti as ordens dos produtos ali. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora é dar um return new response entity, né? Que é a nossa resposta. E a nossa resposta vai ser o quê? O novo player criado e um status, né? HTTP, que vai ser o created. Então, beleza. Vamos rodar aqui a nossa aplicação. A gente vai fazer um teste aqui já, para ver se está sendo criado mesmo. Rodou aqui tudo certinho, deixa eu abrir o Postman. Perfeito, com o Postman aberto a gente vai dar um new, uma HTTP, né? Vai ser um localhost /players. E vai ser... nossa, eu ia falar, vai ser um get on post. Aqui no nosso create players, eu esqueci de colocar que ele tem que ser um post mapping, né? Para falar que ele é um método post. Então ele vai ser um post e aqui vai ser um corpo JSON. Então nesse corpo JSON a gente tem que passar um name, que vai ser Rafael. Tem que passar um e-mail, que vai ser rafael@teste.com. Tem que passar um phone number. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também tem que passar um group type. Group type. Eu vou colocar aqui Justice League, que por enquanto ele não faz nada, tá? Ele deu... Porque eu esqueci do HTTP. Perfeito, faltava só HTTP aqui, né? E agora ele já fez a criação do nosso player. E você pode perceber que ele respondeu aqui com codename null. A gente ainda não fez integração com nenhuma das listas, né? Nem do Justice League, nem do Avengers. Então, isso vai ser o que a gente vai fazer agora. O que eles pedem lá no desafio? Eles pedem para que nós façamos uma requisição, criar uma ou mais classe que faça uma requisição HTTP para um arquivo referente à Liga da Justiça ou os Vingadores. Então é o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar aqui uma camada de infra, né, que é uma camada que se comunica com o mundo externo, tá? Ela vai se chamar... A gente vai fazer uma classe que vai ser codename handler, né, que ela vai mexer com os codenames. E ela é um component. A gente tem que anotar com esse component para o Spring Boot ele perceber que ela existe, né? Senão ele não vai ver que ela existe. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um método que ele vai chamar findCodename. Então a gente vai fazer aqui public string. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai começar com o codename service. A gente vai fazer um serviço que ele vai bater nessas listas e ele vai carregar essas listas pra gente. Então a gente precisa carregar essas listas e salvar em algum lugar para a gente ter essas listas lá a pronto uso. Então assim, quando a aplicação iniciar, a gente vai criar um método que ele se inicia junto com a aplicação e esse método vai vir aqui bater no XML, no JSON e salvar todas essas informações em uma lista, né? Então vai ter a lista de Avengers Codename List e a Justice Codename List. Então a gente vai conseguir fazer isso para depois a gente conseguir se comunicar com essas listas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um método que vai chamar
Primeiro a gente tem que anotar com o REST template, né? Porque o REST template a gente faz a conexão com o mundo externo, tá? Então, private REST template. Para nós conseguirmos usar o REST template, ele tem que ser anotado, ele tem que ser inicializado. Então, a gente tem que criar aqui appconfig. Esse appconfig a gente coloca que ele é um configuration. E aqui a gente coloca um public REST template e vai retornar new REST template. Só para ele ser inicializado, né? Isso aqui vai ser um bin. Então, toda vez que essa aplicação ela for inicializada, ele vai rodar isso aqui para conseguir fazer as configurações do REST template. Então, vamos voltar aqui para a nossa codename service. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui a anotação service e a gente vai colocar a anotação de getter. E a gente vai fazer uma injeção de uma dependência agora, que vai ser um private environment env. E o que isso daqui vai fazer? A gente vai conseguir acessar esse environment aqui, né? Esse Justice League e esse Avengers. A gente vai conseguir acessar isso daqui. Então, eu vou mostrar daqui a pouco como a gente vai fazer esse acesso, mas a gente precisa ter a injeção dessa dependência aqui do env. Então, beleza, vamos começar a criação desses métodos. Então, vai ser um método void, não vai retornar nada. E a gente vai começar pelo JSON. Então, vai ser o load JSON data. E o que a gente vai fazer dentro desse método? Vamos fazer ele dentro de um try-catch aqui, né? Pra ele tentar fazer isso. Se não conseguir, ele vai dar um catch numa exception e. E depois a gente, né? Eu vou dar um print stack trace aqui. E depois a gente trata. Então, o que a gente vai fazer dentro desse try? Primeiro, a gente vai fazer um string codename response, tá? E a gente vai bater lá no REST template.getForObject e vai passar a URL que a gente quer. Então, como esse aqui é do JSON, o JSON é do Avengers. Então, a gente vai dar um env.getProperty e colocar aqui Avengers. É a URL de onde nós iremos pegar. E isso daqui, como vai retornar um JSON, vai ser um string.class. Então, esse env.getProperty.avengers, ele vai vir aqui no Application Properties, bater nesse Avengers e retornar pra gente essa URL, tá? Isso é muito melhor do que nós pegarmos essa URL aqui. A gente podia fazer isso, né? Mas é muito melhor do que vir aqui e criar private string URL e fazer isso daqui, tá? Porque a gente tá expondo a nossa URL, a gente não quer isso. Então a gente vai fazer dessa forma. Agora, o que nós vamos precisar fazer? A gente vai iniciar essa lista do Avengers. Então ela vai ser uma lista private list de string, né? Avengers codename list. E vai ser um novo array list. A gente vai só instanciar ele aqui em cima. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o Object Mapper para a gente conseguir mapear esse JSON do jeito que a gente quer. Então eu vou colocar Object Mapper. Cortar ele. Object Mapper é um novo Object Mapper. Basicamente a gente vai mapear o objeto JSON da forma que a gente quiser. Então aqui a gente vai criar um JSON Node, né? Um Node é esse... Um JSON Node, cada Node é isso daqui que ele quer dizer, tá? Esses nodes aqui, ó, um Node, outro Node. Então a gente vai vir aqui, um JSON Node, ele vai ser o Object Mapper e vai ler esse codename response, né? Essa resposta que ele recebeu aqui do JSON. Só que ele tá lendo com uma string. A gente colocou ele com uma string. Então a gente tem que usar esse Object Mapper para ele mapear essa string do jeito que a gente quiser. Então a gente vai criar aqui um array node, né, uma lista de node, que vai chamar Avengers, e vai ser um JSON node.get,
Vingadores. E ele vai pedir pra gente fazer um cast aqui, né, pra array node, porque ele tá recebendo uma string. Então ele vai pegar esse node aqui e cada laço dele aqui, ele tá jogando dentro desse Avengers aqui, certo? Então aqui tem uma lista de nodes que vão ser todos esses codinomes aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um for each, né? Então para cada item dentro do JSON node, quer dizer, para cada item dentro do Avengers, né, do tipo, o item é tipo JSON node, a gente vai adicionar esse item lá naquela lista que a gente colocou, que a gente criou lá em cima. Então, Avengers Codename List .add e a gente vai pegar um item .get codename. Codename. E aí no final a gente tem que colocar como texto, né, para ele ver que é uma string que nós queremos. Então, basicamente, o que isso daqui está fazendo? Ele está vindo aqui dentro, pegando cada node do Vingadores. Então, ele está vindo aqui, né, o Avenger, né, ele é tudo isso daqui. E em cada node, ele está pegando o codename e adicionando dentro da nossa lista aqui do nosso Avengers Codename List. Deu para entender? Então, isso daqui é o nosso método. E a gente vai colocar uma anotação nele, que é o post construct. Porque a gente não vai chamar esse método em nenhum lugar. Esse método, com o post construct, ele vai ser inicializado toda vez que nós inicializarmos a nossa aplicação. Então ele vai subir junto com a aplicação. Então toda vez que subir a aplicação, ele vai vir aqui, dentro disso aqui, pegar todos os codenames e adicionar dentro da lista do Avengers. Perfeito? E é o que a gente vai fazer, a mesma coisa para o XML, tá? A lógica é a mesma. Então ele vai vir aqui no XML. Então vamos lá, vamos criar um método, né? Public void load XML data. Vamos já fazer aqui o try catch. E beleza. O do XML eu fui lendo algumas documentações do Document Builder Factory. Eu não tenho muita familiaridade com esse builder de XML, né? Como se fosse um Object Mapper do JSON. Então eu vou fazer de acordo com o que eu li nas documentações e fiz minhas pesquisas da internet. Então a gente vai fazer aqui primeiro um Document Builder Factory. Ele vai chamar Factory. A gente só vai instanciar. Nós estamos apenas instanciando ele, né? Dá um new instance aqui. E aí a gente vai também instanciar o nosso builder. Então vai ser um Document Builder. Esse é o nosso builder. Ele vai ser um factory.new document builder. E aí o nosso documento ele vai ser um builder.parse e ele vai lá buscar lá no env.getProperty justice league, né, que foi o que a gente eu acho que eu importei o documento errado. Eu importei o documento errado. Deixa eu importar o documento certo aqui. Ele é desse W3C aqui. Então ele vai lá dentro do nosso Justice League, né? O mesmo esquema aqui com os Vingadores. E vai mandar para esse documento. E a lógica, ela é basicamente a mesma. Vai ser uma node list, né? Uma lista de nodes. Vai chamar codename list. E vai ser o document.getElementsByTag codename. Então, basicamente, o que ele está fazendo é vindo aqui no XML e pegando os codenames. É a mesma lógica com o JSON, tá?
Então ele tá vindo aqui pegando o codename, codename, codename. Eu acho o JSON um pouco mais simples, porque eu já tinha familiaridade com o Object Mapper, né? E com Array Node. Então, vamos continuar. E agora a gente vai fazer, né, o mesmo for each para adicionar lá dentro da lista do... Vamos até criar a lista que eu não tinha criado, ainda bem que eu lembrei. List string, vai chamar just league list e é uma nova array list. Tá? Então a gente vai fazer aqui um for each, né, só que a gente vai fazer um pouco diferente porque esse node list não aceita for each, por não ser um array list, né? A gente vai fazer aqui um for each na mão mesmo, né? Colocar a variável contadora. Enquanto a variável contadora for menor que o tamanho dessa lista, a gente adiciona 1, né? Basicamente um for each à moda antiga aí, antes do for each dos novos Javas. Então a gente vai fazer element codename element. E ele vai ser o codename list ponto item no index i. É basicamente deixa eu fazer um cast aqui, né? É basicamente a mesma lógica disso aqui, tá, cara? Tá fazendo um for e tá pegando cada item. E agora a gente vai extrair isso para uma string, né? Então vai ser o codename. Então vai ser codename element ponto get text context e adicionar na nossa lista o nosso codename, tá? Então a gente vai colocar aqui um post construct. Então, basicamente, o que a nossa codename service faz? Toda vez que o nosso código for inicializado, toda vez que a gente inicializar nossa aplicação, ele vai vir aqui e vai rodar esses dois métodos. Esses dois métodos vão vir aqui no XML, no JSON, e salvar dentro dessa lista aqui, que aí a gente vai usar em outros lugares. Perfeito? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa player service e a gente vai criar um método que ele vai chamar getCodename. Então vai ser private string getCodename. E a gente precisa passar, né, o group type, porque ele precisa saber qual que é o grupo, se ele é Avengers ou Justice League, para ver qual lista ele vai pegar, né, esse codename. Ele vai retornar um handler, então a gente vai agora usar o nosso handler, né, que nós havíamos criado. Então a gente vai fazer aqui um auto-array, private codename handler. E lá no handler a gente vai criar um novo método, que ele vai chamar find codename, e vai passar esse group type, tá? A gente vai criar esse método lá. E vem aqui em create method. A gente vai passar esse método aqui no find codename. E o que esse método vai fazer? A gente vai bater lá na nossa private codename service, certo? E lá a gente vai pegar essa lista. Então a gente vai fazer aqui, ó. Se o group type for igual a Avengers, então a gente vai ter que pegar a primeira aparição, né? Então a gente vai fazer aqui um first match. Então a gente vai lá bater na service e pegar a lista do Avengers, ponto string, find first. A gente vai achar o primeiro elemento, né? Então ele vai bater aqui, pegar o primeiro elemento aqui, que vai ser o Hulk no caso, né? E a gente vai dar aqui um or else throw, né? Pra ele, se não achar, ele vai lançar uma exceção. E aí o que a gente vai fazer? Depois que nós pegarmos esse primeiro elemento, né? A gente vai bater lá na lista, pegar o primeiro elemento. A gente tem que remover esse elemento, porque não pode se repetir, né? Aqui eles falam que os codenames, eles não podem se repetir. Então depois que um elemento ele é escolhido da lista, ele tem que sair daquela lista, ele não pode mais ser escolhido. Então a gente faz aqui um this.service.getAvengersList e vamos remover, né, esse objeto que a gente está salvando. E vamos retornar esse objeto. Então a gente vai retornar esse first match. E a mesma coisa
pro Justice League. Então, assim, se ele é um Avengers, ele faz isso aqui. Se não for Avenger, ele vai fazer a mesma coisa. Então, string first match. Vamos lá bater na service. Ponto get Justice League list. Ponto string. E vamos pegar o primeiro resultado ou lance um erro se não houver mais resultados, né? E a gente vai fazer aqui this.service ponto get Justice League list ponto remove o primeiro elemento que a gente achou. E depois de remover ele, a gente retorna. Perfeito? Então, aqui na Player Service, esse get codename, ele vai pegar pra gente o codename que a gente quiser passando o group type. Então, o que a gente só tem que fazer agora? A gente tem que vir aqui e fazer assim, ó, string codename vai ser um get codename passando o DTO.groupType, que é a informação que veio lá do players, o post do players create, né? E a gente vai fazer aqui new player ponto set codename para codename. E basicamente é essa a lógica, tá? Vamos testar aqui agora. Vou subir a aplicação. Perfeito, a aplicação aqui subiu com sucesso. E agora vamos tentar criar aqui um player passando o group type Justice League. E perfeito, você pode ver aqui que ele já me retornou o codename Lanterna Verde, né, que se a gente for aqui vendo XML, provavelmente vai ser o primeiro. E agora vamos tentar de novo, ele tem que fazer o quê? Retornar outro, né? Vamos criar então aqui o Guilherme. Vai ser o Guilherme @teste. E ele vai ser também do Justice League. Perfeito. Nos retornou o Flash. Então o que ele fez? Ele retornou esse node, né? Esse elemento aqui da lista. E retornou o próximo. Porque esse daqui já está sendo usado. Certo? Então agora a gente vai fazer lá na controller para a gente conseguir visualizar os players que a gente criou. Então vamos lá. Vamos aqui na nossa player controller. A gente vai fazer aqui um public response entity. Ele vai retornar para a gente uma lista de players, né? Então todos os players que nós já criamos. Vai se chamar get all players. Enter. E ele vai retornar um novo response entity. Vai lá bater na service. .get all players, a gente não criou esse método ainda, né? Lembra que a gente não chama a repository direto, então a gente tem que criar esse método lá na service e vai ser um status ok. Então a gente vai vir aqui e criar esse método get all players. E esse get all player vai fazer basicamente um return repository.findAll. Perfeito? Agora bora reiniciar nossa aplicação aqui e bora testar esse get. Como é um banco de dados em memória, a gente tem que fazer tudo de novo. Então agora vamos pegar aqui um do Avengers. Pegou o Hulk, né? Vamos ver aqui, é o primeiro. Vamos salvar aqui também a Cynthia. Ela vai ser também do Avengers, então vai vir aqui o próximo, né, que é o Capitão América. E agora vamos salvar aqui o Roberto, que vai ser do Justice League. Ele vai pegar o Lanterna Verde. Temos esses três, e agora a gente vai vir aqui criar uma HTTP, e vai ser um get, que ele tem que nos retornar. De novo eu esqueci de anotar a controller com o get mapping. Deixa eu reiniciar aqui. Vou criar aqui o Roberto novamente e o Rafael. Vai ser do Avengers.
Ah, ele estourou esse erro, tá falando que não tem um construtor default, né? Então, vamos vir aqui na nossa classe player, né? A gente tem que colocar aqui que tem um all args constructor. Vou colocar também um no args constructor, né? Não vai precisar, mas vamos colocar aqui. Reiniciar nossa aplicação novamente. É isso, é ir testando. Se não der certo, a gente vem aqui, vê de novo. Então, deixa eu criar o Rafael aqui de novo. Vou dar um get só pra ver. Perfeito, foi. E agora eu vou criar aqui Humberto. Ele vai ser do Justice League. E aqui a gente pode ver como eles estavam pedindo, né? O ID, name, e-mail, phone number, codename Hulk e group type Avengers. Certo? Eu acho que com isso nós cumprimos todas as exigências, né? Só faltou nós fazermos esse tratamento aqui, né? Lista escolhida não tem codinome disponível. Então, quando a gente vem aqui e sai criando até a lista estourar, ó, tá no Batman, Mulher Maravilha, e o próximo não tem mais. Então, ele vai, né, estourar um erro aqui, né, que não tem mais nenhum valor naquela lista. A gente vai fazer aqui um tratamento desse erro, né, para mostrar uma mensagem mais amigável, né? Então, bora lá. A gente vai criar aqui uma package de exceptions. E o que a gente vai fazer? A gente vê aqui que ele estourou esse erro no such element exception. Então a gente vai fazer aqui uma controller exception, tá? Controller exception handler. E o que ele vai ser? Ele vai ser do tipo REST controller advice. E a gente vai criar um método aqui, um public response entity. Esse daqui. Ele vai chamar treat no such element exception. E aqui, né, ele vai receber um no such element exception. Vai ser nossa exception. Então, isso daqui, basicamente, a gente vai anotar aqui com esse exception handler. Toda vez que nós recebermos essa exceção, no such element exception, a gente vai passar por essa controller, a gente vai tratar ela aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um modelo de exception que a gente vai devolver. Então, a gente vai vir aqui, vai criar um record, vai se chamar exception DTO. Então, esse modelo desse exception, ela vai ter uma string message, que vai ser uma mensagem que a gente vai passar para o usuário, e vai ter uma string status, que vai ser o status que a gente vai passar para o usuário, né? Então a gente agora vai vir aqui em exception, a gente vai fazer um exception DTO, vai ser uma new exception DTO, passando a mensagem: essa lista não possui mais usuários disponíveis. E o status vai ser 400. Vai ser um bad request. E aí a gente vai retornar, né, uma response entity, uma resposta, que vai ser o bad request, passando no body dele o DTO, certo? Então deixa eu dar um reload aqui na aplicação. Perfeito. E a gente vai forçar aquele mesmo erro. Então a gente vai ficar aqui criando Flash, Aquaman, Batman, Superman, Mulher Maravilha e pum, quando não tem mais ele coloca aqui o erro. Mensagem: essa lista não possui mais usuários disponíveis. Isso daqui também serve, tá, para o Avengers. Então, ó, tá criando aqui 9, né, 10. E quando acabar aqui do Avengers, ele também estoura o erro que essa lista não possui mais usuários disponíveis. Certo? Então, basicamente, esse é o desafio, né? Esse é o sistema. Eles pedem aqui um front-end, né? Um front-end básico. Eu vou mostrar para vocês aqui um front-end que eu fiz. Eu vou até colocar aqui, né?
vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse front-end. Eu não acho que nem vale a pena eu mostrar aqui pra vocês, porque foi o meu amigo Guilherme que me ajudou, então assim, eu não sou muito bom com front-end. O desafio era back-end, né? O back-end a gente fez. O front-end aqui é só um complemento, né? Pra mostrar como ficaria. Então eu vou criar aqui uma controller. Ela vai chamar Home Controller. Nessa Home Controller, a gente tem que anotar aqui, né? REST Controller. E a gente tem que colocar aqui Public Model and View Home, certo? E a gente vai fazer Model and View. Model and View é igual a new Model and View. Model and View ponto set view name home.html, que é o arquivo HTML que a gente vai criar. E ele vai retornar esse model and view. Ah não, aqui é set view name. Set view name. E a gente vai criar aqui o nosso arquivo HTML. Ele tem que estar aqui dentro de templates. Então a gente vai criar aqui home.html. E eu vou copiar esse código e colar aqui. Ele basicamente está criando esse formulário aqui, tá? Então ele está aqui, ó, criando um novo formulário. Ele vai ter o nome, e-mail, telefone, group type. Vai ter aqui, né? Quero ser do grupo Liga da Justiça ou Vingadores, tá? E aí, isso daqui é um JavaScript bem básico. Ele basicamente está batendo no nosso back-end e salvando, né? Ele está salvando lá no back-end e também ele está dando um get na lista de cadastro, né, dos players cadastrados. Eu vou passar aqui bem devagar, se vocês quiserem, vocês vão pausando e vão fazendo, né, esse código. O meu canal ele ainda tem pouco inscrito, então tem uma política no YouTube que com pouco inscrito você não consegue colocar link. Por isso que eu não estou conseguindo deixar os links dos desafios, nem do meu GitHub aí na descrição. Senão eu colocaria esse código também, tá? Eu colocaria um linkzinho pro GitHub. Mas eu vou tentar deixar nos comentários. Então, basicamente, esse aqui é o front-end. Deixa eu rodar aqui de novo. E quando a gente abrir esse localhost aqui, ele deve... Com certeza não ia de primeira, né? Eu novamente esqueci de colocar o request mapping aqui. Vou colocar esse barra. Vamos ver aqui agora. Ele vai. Claro que não. Ah, é verdade. Tem uma dependência que você tem que colocar. Deixa eu pegar aqui o nome da dependência. Essa Team Leaf, algo do tipo. Então vamos colocar essa dependência aqui. Então, reload. E agora ele deve funcionar. Funcionou. Vocês podem ver que front-end não é minha praia. Então eu vou aqui colocar o nome Rafael, e-mail rafael@gmail.com e o telefone 1234. Quero ser do grupo Os Vingadores, cadastrar. Ele deve ter cadastrado no back-end, que ele estar cadastrados, ele retorna todos os cadastrados. Então, se eu colocar aqui Liga da Justiça e cadastrar mais um, ele vai retornar aqui do Justice League e assim por diante. Esse front-end aqui foi só um bônus, tá? Que o Guilherme me ajudou a fazer. Ele não era necessário, mas foi algo que eu quis mostrar para vocês como ficaria nessa tela aqui de cadastro de jogadores. E então, basicamente, esse aqui é o desafio da UOL. Muito obrigado pela ajuda que vocês me deram no último vídeo, todos os comentários positivos. E até os próximos vídeos. E comentem coisas que vocês querem para os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado.